da tua glória, ó Pai. E foi por isso, Senhor Deus, que tu criou todas as coisas. Senhor, ministra isso no nosso coração como igreja. Ministra isso no nosso coração como membros do reino dos céus. Ministra também nos corações que ainda não entenderam isso, que precisam viver para louvar a tua glória, para louvar o teu santo nome, Senhor. Que compreendamos isso, mas que compreendamos que esse louvor só é aceito diante de ti quando é movido pelo teu amor sobrenatural que o teu Espírito Santo derrama em nossos corações, ó Pai. Senhor, que isso fique latente na nossa vida, e que dessa forma, para louvarmos e te adorarmos, possamos nos envolvermos cada vez mais com o trabalho do teu reino, com a tua igreja implantada aqui na terra pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ó Pai. Senhor, muito obrigado por tudo. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, amém e amém. A igreja pode sentar. Amados, como nós precisamos entender o motivo da nossa existência, o motivo da existência de todas as coisas. Sabemos que a filosofia fala, a sociologia, tantas ciências falam e buscam o motivo da existência do ser humano, o motivo de todas as coisas. Mas aqui nesse salmo, Deus revela. Entendendo a sua palavra à luz do Novo Testamento, nós nos debruçamos sobre o Velho Testamento e o Espírito Santo resplandece a sua luz para que nós entendamos, mas que não fique só no entendimento. Se transforme em prática, em convicção de vida, em disposição de viver o evangelho da salvação. E aí, Deus mostra essa preciosidade. Toda a palavra de Deus é preciosa, desde Gênesis a Apocalipse. Por isso, amados, nós precisamos fazer lutar para a gente ler a Bíblia. Assim, o ideal, o necessário seria que nós lêssemos a Bíblia toda em um ano. Mas nós sabemos que existem diversas dificuldades. Mas seria bom a gente começar a ler a Bíblia de Gênesis e lendo até Apocalipse. Acabou de ler? Volta lá e lê de novo. Porque o Espírito de Deus é maravilhoso. Quando Ele vê esse nosso amor pela palavra de Deus, Ele começa a aprofundar o nosso conhecimento na palavra. E aí nós começamos a entender coisas que já tínhamos lido diversas vezes. Não que o que nós lemos e entendemos seja errado, não. Ele aprofunda o conhecimento para que aí a gente possa ter mais condições, capacitados pelo Espírito Santo, a botar em prática a palavra de Deus. Amados, Deus criou todas as coisas e não perdeu o domínio sobre elas. Se nós lermos em 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 11, 12 e 13, nós percebemos isso que eu acabei de falar agora. Diz assim: Davi conclama o povo a juntar ouro, prata, bens de riqueza para a construção do templo. E ele vai juntando. E chega um momento que Davi faz essa declaração a Deus. Alguns colocam até como um cântico de Davi a Deus. Vamos ler do 9.
Vamos ler do 9 ao 13. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com um coração perfeito, ou seja, com um coração grato, de satisfação, de alegria, movidos pelo livre-arbítrio, pela escolha própria de cada um, deram ao Senhor. E também Davi, o rei Davi, se alegrou com grande alegria. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus do nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória. Amados, Davi nesse cântico, pela alegria que o povo deu com um coração grato, como gratidão, como alegria, como envolvimento para com a construção daquele templo. O coração do povo estava focado na gratidão a Deus. E aí nós vemos o Salmo 148, descrevendo, no versículo do 1 até o 6, ele vem falando do universo, da criação do universo. Olha o que ele diz: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Amados, ele remete ao momento da criação de todas as coisas. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, ele vai criando ali a luz, fazendo a separação da terra, da água, tudo. Quando chega no versículo 4, capítulo 1 de Gênesis, versículo 4, ele disse: haja. No poder da palavra de Deus, ele criou tudo. E aí vai descrevendo o sol, a lua, as estrelas, a separação entre a noite e o dia. Deus criou o universo com o haja. Para quê? Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o todos os anjos, louvai-o todos os exércitos. Deus criou tudo para o louvor da sua glória. E aí ele começa falando das alturas, e começa agora a falar sobre o que existe na terra até a profundidade do abismo. Que coisa maravilhosa, amados. Aí ele vai no 7 falando: louvai o Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Ele pega agora da terra, vai nas profundezas do mar, de todas as criaturas que existem ali, e fala que elas louvam ao Senhor, e louvem ao Senhor. Mas ele não fica só nisso, nesses animais que estão no mar. Ele vem para os eventos da natureza. Olha o que ele diz, no versículo 8: fogo e saraiva, neve e vapores e ventos tempestuosos, que executa a sua palavra. Amados,
Os eventos naturais, quando acontecem, eles estão louvando a Deus. Todas as coisas estão louvando a Deus. Olha o que ele diz aqui anteriormente, como eu estava falando. Falou dos anjos, que nós já sabemos. Mas ele começa a falar de todas as coisas. Olha o versículo 3, voltando um pouco. Louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes. Aí nós entendemos, olhando para fora, a partir da terra, todo o universo. Como é que o sol, como é que a lua, como é que todas as galáxias louvam a Deus? É uma pergunta interessante. Sabe como? Cumprindo a finalidade para a qual Deus os criou. Eu já ouvi falar, eu não conheço muito profundo assim, sobre a parte científica, mas eu já ouvi falar que de 100 em 100 anos, o Sol tem um ciclo de aquecimento e esfriamento. Então, chega um ponto em que a Terra está mais próxima dele, então está mais quente. Então, eu creio que é devido à órbita que a Terra gira. Então, há pontos em que a Terra está mais próxima do Sol, ele está mais quente. Há pontos em que a Terra está mais longe do Sol, fica mais frio. Foi Deus que criou. E quando isso acontece com o universo está louvando e glorificando a Deus. Porque, segundo a palavra de Deus, tudo foi feito para o louvor da glória do Senhor, para louvá-lo. Vejam, que Deus maravilhoso. E continuando, e voltamos aqui agora, as baleias, os fenômenos da natureza, e olha o que ele fala, fogo, saraiva, nós podemos até considerar os vulcões, nisso aqui, a neve, o esfriar da temperatura, o clima. Aí vem vapores, o vento tempestuoso, executa a sua palavra. Louva ao Senhor Deus. Que coisa maravilhosa. Normalmente nós nos deparamos com tantas coisas, tantas preocupações, que nós perdemos a capacidade de admirar essa obra tão maravilhosa que Deus fez. E que pela sua existência, pelo poder da sua palavra, o louva e o glorifica o tempo todo. E aí Deus continua. Agora vem mais para perto de nós, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis, aves voadoras. Repara que agora ele veio da natureza, incluindo as árvores, aquelas cultiváveis, aquelas naturais, chegando aos animais, os domesticados e os que não são domesticados, incluindo tudo, todas as coisas. Devem louvar a Deus e louvam quando funcionam da forma pela qual Deus o criou e pela motivação. Irmãos, nós está diante dos nossos olhos toda a criação de Deus, louvando a Deus, glorificando o seu nome. E muitas vezes isso não nos causa impacto. E Deus continua falando aqui. Aí ele chega agora aos seres humanos. Ele diz: reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor,
pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. E aí vem a pergunta: a humanidade está louvando a Deus? Não. Por que a humanidade não está louvando a Deus? Porque lá atrás transgrediu e pecou diante de Deus. E se rebelou contra o domínio de Deus. E se rebelou contra o motivo para o qual Deus criou o ser humano. Para o louvor da sua glória. E a cada dia tem se afastado mais e mais desse objetivo de louvar a Deus. Reparem que toda a natureza, funcionando da forma como Deus criou, está louvando a Deus. E o homem, da forma como Deus criou, deixou de louvar a Deus, o ser humano. No momento em que ele pecou, ele se rebelou contra Deus. E a partir daí, em vez de louvar a Deus, ele passou a transgredir contra Deus. Mas, infelizmente, Deus trouxe essa condenação na separação eterna da humanidade dele. Mas Deus trouxe o remédio. Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Deus traçou a sua vinda para que na consumação dos tempos, Jesus Cristo implantasse aqui na terra o reino de Deus, preparando esse reino na caminhada da existência da humanidade, para que chegue ao momento em que Deus virá buscar todos aqueles que participam desse reino, para que estejam plenamente na sua presença, o louvando e o glorificando, fazendo o motivo pelo qual Ele criou todas as coisas, pelo que Ele criou o ser humano. Deus criou o ser humano para que o ser humano o adorasse, o louvasse, mas na sua normal forma de existência, como ele diz lá, ele abençoou a família criada, o homem e a mulher, e disse: crescei, multiplicai e dominai a terra, e administrai a terra, e cuidai da terra, para que o ser humano trabalhasse junto com ele em santidade, em pureza, fazendo a vontade deles, entendendo que a sua forma de existir, assim como toda a natureza que foi criada, já louvaria naturalmente ao Senhor, porque não existia o pecado no mundo, mas o homem, o ser humano, se contaminou com o pecado, e por conta disso transgrediu, mas Deus providenciou o resgate em Jesus Cristo. Então cabe agora à igreja de Cristo, como povo de Deus, como povo escolhido, como povo salvado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, trazer a naturalidade da sua vida, na sua existência, para louvar ao Senhor. E será que nós estamos fazendo isso? Essa é a vontade de Deus, que nós vivemos em função de louvá-lo, porque foi para isso que Deus criou o ser humano. Deus não criou o ser humano para outra coisa, conforme diz aqui o Salmo, para louvá-lo. E como a humanidade se distanciou, Deus traçou a vinda de Jesus Cristo para implantar o reino de Deus aqui na terra, porque Jesus Cristo disse isso em Mateus 4:17, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Aí o pessoal fala assim: não, mas aí tem, lá em Mateus 10, no versículo 7, deixa eu ver aqui,
Quando Jesus Cristo estava orientando os seus discípulos, ele disse para eles anunciarem o quê? É chegado a vós o reino dos céus. A implantação da igreja de Cristo aqui na terra. Mas a finalidade de Jesus Cristo é que a igreja se desenvolva, que a igreja cresça, que a igreja aprenda, que entenda que o motivo da sua existência é a promoção do reino de Deus aqui, mas que na sua vivência ela louve e glorifique ao Senhor Deus. Eu creio que a melhor forma de cada um de nós louvarmos e glorificarmos a Deus, sabe como é? É através da nossa vida, é através da nossa palavra, nós sermos instrumentos de salvação das pessoas que nos cercam, de tantos outros que nós encontramos por aí. Por isso Jesus Cristo disse: ide e anunciai. Para isso Jesus Cristo, para isso Deus, para isso o Espírito Santo vocaciona em todas essas áreas que eu já tenho falado, falei no início, e em tantas outras que nós nem imaginamos. Mas aí cabe a nós entender que a nossa existência é para o louvor da glória de Deus. Mas que agora, como servos de Deus, louvaremos o Senhor para a glória dele, se movidos pelo amor de Deus, que o Espírito Santo derramou em nossos corações, escolhermos o nosso livre-arbítrio como gratidão por Jesus Cristo ter dado a sua vida por nós, e nós, por isso, darmos a nossa vida a Ele, recebendo como Salvador e Senhor, passarmos a preocupar que cada atitude nossa louve a Deus de uma forma natural. Seja uma coisa que saia do profundo do nosso íntimo, como gratidão, não como existência. Como consequência do amor de Deus, movendo as nossas entranhas, movendo a nossa intelectualidade, movendo os nossos sentimentos para nós olharmos para as pessoas, não com o nosso olhar, mas com o olhar de Deus, que vive em nós, com a direção dada pelo Espírito Santo, para que haja em nós, para com as outras, misericórdia, graça, amor, perdão, para que assim a igreja de Cristo, na sua forma natural de existir, esteja louvando a Deus. E quando eu falo igreja, eu falo cada um de nós, começando por mim, até o mais novo decidido. Aos que têm profundo conhecimento e aos que ainda não têm conhecimento nenhum, mas que já receberam Jesus Cristo como Salvador. Repara aqui, quando o salmista fala, ele já acaba com diversas coisas, diversos pensamentos que nós já tivemos e que muitos ainda têm, sobre quem deve louvar a Deus. Meu amigo, você que ainda não tomou essa posição diante de Deus, entenda, você existe, porque Deus te trouxe à existência para o louvor da glória dele. E enquanto você não cumpre essa finalidade, você não está louvando a Deus, você não está glorificando a Deus. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que esse é o primeiro passo de maior forma que uma pessoa que ainda não louva a Deus passe a louvar. Então esse é o louvor, essa é a glória que um ser humano que ainda não tem Jesus Cristo pode dar na sua maior expressão de intensidade, é entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo.
E aí ele fala aqui, ele enumera, ele particulariza de uma forma tão maravilhosa. Ele vem falando, ó, reis da terra, ele coloca todas as autoridades, todos os poderes humanos, que eles precisam louvar a Deus, que eles recebem o poder para louvar a Deus. Assim, todas as profissões, tudo que existe de trabalho humano, precisa ser para louvar a Deus. E aí nós vemos aqui, que palavra maravilhosa. Ele fala todos os povos. Sabe o que significa dizer isso? Toda humanidade. Quem já nasceu, quem vai nascer, todos que existem, foram criados para louvar a Deus. Aí ele especifica, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Quantas vezes eu ouvi falar, tem até um cântico, né? Que a criança só vai servir ou adorar a Deus quando crescer, né? Crescer, crescer. Crescer, crescer, crescer. Vocês já viram que essa não é a minha área, né? Essa não é a minha vocação. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar. Olha a Bíblia aqui falando que não é isso. Vocês perceberam? Olha só o que o Espírito Santo já está mostrando aqui para a gente, que essa visão que a criança só vai trabalhar, só vai adorar, só vai louvar a Deus quando crescer, que a criança é a igreja do futuro. Não, amados, a criança é a igreja do presente. A palavra de Deus está falando aqui, olha só, não deixa dúvida. Velhos e crianças. Perceberam como nós muitas vezes estamos equivocados em muitas coisas? Ah, meus irmãos. E aqui no final, ele estava escrevendo, falando ao povo de Israel. Mas quem é o Israel de Deus? A igreja de Jesus Cristo. O Israel espiritual. Então, amados, nós precisamos a cada dia pedir a Deus para que o Espírito Santo dele, que vive em nossos corações, possa estar fazendo essa obra em nós, para que a motivação da nossa existência, movida pelo amor de Deus, seja louvar a Deus. Aí agora você imagina o que você pode fazer para louvar a Deus. Hoje eu vi no culto de oração um testemunho maravilhoso de uma irmã que foi num certo lugar, tinha um grupo, tinha uma festa, ela precisava sair e falou que ia sair, mas aí o familiar dela falou para ela ficar, deu oportunidade. E num grupo que provavelmente nunca iria ouvir a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus e testemunhou. E depois as pessoas do grupo a cumprimentaram, a abraçaram e falaram para ela: orem por nós. A sua oração tem feito efeito. E nós vimos esse louvor maravilhoso aqui. Louvor abençoado. Amados, a igreja de Cristo só cresce em função da oração, da palavra sim, porque a palavra orienta a oração. Você pode traçar qualquer estratégia humana para crescimento, mas se não tiver oração, não vai crescer. Sabe por quê? Porque a oração é uma declaração concreta da nossa dependência de Deus e do senhorio dele sobre a nossa vida. E quando nós passamos a entender e vivenciar isso, e a buscar dar liberdade ao Espírito Santo para fazer isso na nossa vida, ele vai tratando da gente, vai tratando a cada passo, de tal maneira que a cada dia nós passamos na nossa forma de viver, louvar a Deus, para a honra e glória do seu santo nome.
Porque a palavra de Deus diz que Deus criou tudo, tudo para o louvor da sua glória. E agora a responsabilidade está com a igreja de Cristo. Por isso que no início eu falei, eu creio que Deus tem uma vocação para cada um irmão que está aqui. Tirando essa que é para todos os salvos em Cristo Jesus, de viver e anunciar o Evangelho. Mas Ele tem uma vocação para você, para mim, para todos nós, trabalharmos no seu reino, para a honra, glória e louvor do nome dEle. E no momento que a gente entende essa vocação e começa a servir a Deus, guiado pelo Espírito Santo, movido pelo amor de Deus, nós estaremos louvando cada vez mais ao Senhor. Eu não estou falando aqui, amados, que a igreja não tem louvado a Deus, eu não estou falando isso, porque quando a gente fala isso, dá a impressão que eu estou chicoteando, falando que a igreja não louva. Não, não é isso não, eu falei aqui já do início. Mas eu creio que Deus quer mais de nós. Deus quer que isso aconteça de uma forma tão maravilhosa, que se torne um estilo de vida de cada um de nós, meu, de vocês, para que nós possamos a cada dia nos aproximarmos do ideal pelo qual Deus nos criou. Sabemos que nós vamos alcançar isso quando e onde? Na glória, quando Jesus vier. Mas aqui é o local de nós procurarmos a desenvolver isso para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu vou convidar para aqueles que entenderam essa mensagem, seja aqueles que ainda não fizeram uma decisão ao lado de Cristo, que entendam agora que a forma de você louvar a Deus é participando do reino de Deus aqui na terra. Ou seja, é entregando a sua vida a Jesus Cristo. Porque Ele entregou a vida dele por nós. Mas como gratidão pelo amor dele. E para a igreja, aqueles que já fizeram isso, se você entendeu que você ainda precisa mudar alguma coisa, que você precisa se dispor mais a servir a Deus, que você precisa dar mais liberdade ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida, eu também vou pedir você que durante esse louvor se coloque de pé. Se você entendeu que Deus falou isso com você, porque Ele falou isso comigo, não dá para eu ficar mais de pé, mas Deus está falando. Se você, meu amigo, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, entendeu que a maneira eficaz, a única forma de você louvar e glorificar Deus, cumprir o motivo da sua existência, porque Deus te criou para isso. Fique de pé. Não resista. Ah, meu irmão, se você entendeu que você precisa fazer mais, que Deus quer mais de você, fique de pé também. Eu peço que todos estejam fechando seus olhos, abaixando a sua cabeça, orando ao Senhor e perguntando isso a Deus. Pergunte isso a Deus, porque aqui não é momento de julgar. Eu vou até vir aqui para frente, mostrando também que eu estou nessa condição, que Deus está me incomodando, que eu preciso fazer mais, viver mais. Não tenha vergonha. Se Deus tocou no teu coração, não sou eu fazendo isso, é o Espírito Santo que está fazendo, está falando. Aqui não é para acusar ninguém não, porque quando eu aponto para um, tem 3 dedos apontando para mim. Então sinta-se livre diante de Deus. Se Deus está falando ao teu coração que você precisa fazer mais, coloque-se de pé. E eu peço a todos que estão com os olhos abertos, que fechem os olhos, para dar mais liberdade a todos. Não resista ao que Deus tem ministrado. Deus criou tudo para o louvor da sua glória. Se você entendeu isso, e você quer
cada vez mais servir mais a Deus, guiado pelo Espírito Santo. Coloque-se de pé. Ninguém te julga, porque é Jesus Cristo, é Deus quem te justifica. Senhor Deus, louvado, bendito e glorificado seja o teu santo nome. Pai, tu conheces o que existe no nosso coração. A tua palavra nos diz que tu conheces o que nós vamos orar, pedir antes de fazermos. Tu conheces todas as coisas. Tu sondas os corações. Por isso, Senhor Deus, ajude-nos, capacita-nos, Senhor Deus, para que vivamos mais louvando e glorificando o teu santo nome. Que o motivo da nossa existência seja louvar a ti, glorificar o teu santo nome. Movidos pelo teu amor, guiados pelo teu Espírito, fazendo isso, ó Pai, para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome, Senhor. Por isso, tome, Senhor Deus, nas tuas mãos todos aqueles que se levantaram nesse propósito. Capacita-nos, Senhor Deus, a viver cada vez mais para o louvor da tua glória. Abençoa-nos. E Pai, se alguém levantou entregando a sua vida a Jesus Cristo, meu Deus, tome nas tuas mãos. E que o teu Espírito Santo esteja conduzindo esta vida para a honra, para a glória e louvor. Senhor, conduza a nossa existência para o louvor da tua glória. E que assim possamos te louvar por gratidão, por alegria, por amor, por felicidade. Não por obrigação, mas também por obediência, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome. No nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. A igreja pode sentar. Passamos a palavra de Deus. Que bênção, né? Poder ouvir a palavra de Deus, né? E agora eu vou convidar a irmã Leia, que vem aqui à frente, e que ela também tem uma palavra para dar à igreja.